O segundo episódio de Loki chegou com algumas explicações sobre a TVA, a revelação do grande vilão, e agora vamos para a nossa análise de primeiras impressões desse episódio 2 para falar sobre tudo isso. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e bora para nossa análise de primeiras impressões do segundo episódio de Loki. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero avisar vocês que tem, claro, spoilers do episódio 1 e 2 de Loki. Então, se você ainda não assistiu, vai ver no Disney Plus, depois volta para cá, deixa o vídeo salvo para assistir mais tarde, porque aí depois você já vem com as suas perguntas prontas e assiste. Também quero lembrar todo mundo e pedir para se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo e todas as outras redes sociais para ajudar a gente aí também, e ativa o sininho para receber os avisos de quando os nossos vídeos forem postados. Além disso, tem gravação do Nexus Room também, então se você perguntar até as 3 horas da tarde do dia que esse vídeo foi postado, ou seja, quarta-feira, a gente consegue ler a sua pergunta durante a gravação do Nexus Room e aí ela será respondida no episódio do nosso podcast. Bom, gente, começamos o episódio 2 com a variante Loki aí causando ao som de I Need a Hero, que é uma música que foi trilha sonora do trailer do game de Guardiões da Galáxia, que saiu essa semana na E3. Essa é só uma coincidência, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma coincidência legal porque é uma música muito foda em duas novidades da Marvel aí que foram reveladas na mesma semana. Essa variante pega mais uma vez aquele potinho lá de resetar as realidades, pega um agente da TVA e sai daquele lugar sem ser pega, e aí a gente tem a abertura da Marvel, a primeira vez na série que a abertura é com a trilha sonora original. No primeiro episódio teve uma trilha diferente, achei legal também, só que é sempre bom voltar, né, pro padrão. Aí a gente já começa com o Loki falando com a Senhorita Minuto lá na TVA, e estudando e mostrando que estudou um pouquinho sobre a TVA. Então ele é perguntado sobre o que acontece quando a linha passa daquele risco vermelho ali no controlezinho que a TVA tem, né? E o Loki fala o que a gente já achava que tinha ficado bem claro. Quando passa daquela linha vermelha, que é o tempo limite para você resetar uma realidade alternativa, essa realidade não pode mais ser resetada. Ou seja, ela cria um outro universo mesmo, e aí já temos dois, e aí quando elas forem sendo criadas, vai criando as ramificações e o multiverso. Isso é algo que já pode ter acontecido algumas vezes, inclusive eles falam no primeiro episódio que uma variante pode começar uma guerra. Se essa variante ficou tempo suficiente para começar uma guerra sem a TVA ter resetado tudo, quer dizer que passou daquela linha vermelha. A gente falou sobre isso e sobre as inconstâncias do discurso da TVA nesse outro vídeo que eu vou deixar linkadinho aqui em cima. Então assiste lá porque a gente já faz uma análise do discurso da TVA que é meio falho nesse primeiro episódio. Tá bem legal e eu vou falar sobre isso aqui também porque eu acho que a TVA segue mentindo pra gente. Eu acho que eles têm uma explicação plausível para tudo o que acontece. E eu acho que isso não passa de um órgão institucional aí tentando passar uma sensação de que tudo funciona do jeito que tem que funcionar e de que eles estão no controle de tudo. Isso me soa meio falso, até porque a gente já viu algumas falhas nesse jeito de se controlar aí da TVA. Falando nessas falhas, o Loki descobre que quando você está presente em um evento apocalíptico, não faz diferença o que você faça lá, a TVA não vai ficar sabendo porque eles não vão ter como saber que você esteve lá. Então, para testar essa teoria, o Loki vai em Pompeia, ele avisa todo mundo que o vulcão vai entrar em erupção, que todos ali vão morrer, e o Mobius não encontra nenhum evento Nexus ali na caderneta dele, ou seja, o Loki fez uma coisa que não estava para acontecer. E mesmo assim o controle da TVA não recebeu nenhum aviso dessa mudança inesperada. Por quê? Porque em alguns minutos aquilo tudo seria destruído, então não faz diferença. Nesse momento a gente já percebe como que a variante está agindo. Ela chega em lugares que serão destruídos e aí ela fica lá fazendo as coisas dela. Então ela vai numa realidade no futuro, num lugar que a gente ainda não esteve, e ela centra ali uma base para que ela possa fazer tudo o que ela quiser sem que a TVA possa perceber, porque como aquele local vai ser destruído em alguns minutos, a TVA não recebe nenhum tipo de notificação de mudanças que estejam acontecendo naquele lugar, naquele momento. Uma outra coisa bem interessante que a gente percebe na conversa do Mobius com a juíza é que os Guardiões do Tempo eles podem mudar as pessoas, os seres, os acontecimentos, caso
eles decidam dessa forma. Então eles ainda têm um controle para fazer algumas alterações. Não é que as coisas sempre acontecem e sempre acontecerão da mesma forma, mas sim elas sempre acontecerão da forma que os Guardiões do Tempo querem. O Mobius também fala depois em conversa com o Loki que os Guardiões estão a todo momento tentando construir uma linha temporal sagrada que não haja essas ramificações, que não haja eventos nexos e que aí sim tudo possa correr de maneira correta sem que ninguém saia da sua linha de jeito nenhum. Não vai ter forma nenhuma das pessoas saírem do seu caminho predestinado quando os Guardiões conseguirem completar essa linha perfeita e exata, o que não acontece ainda, ou seja, ainda podem haver muitos erros, muitas mudanças, muitas alterações e muitas variantes. O Mobius, né, como nos quadrinhos, ele é uma pessoa bastante meticulosa e por conta disso, no primeiro episódio ele pega com aquela garotinha na igreja um doce que depois ele leva para a TVA para analisar e vê que esse doce só foi fabricado e vendido na Terra entre 2047 e 2051. Pausa para ver a oportunidade de mercado que a Disney criou, porque em 2047 eles podem lançar esse doce que vai vender muito, porque as pessoas vão lembrar que ele esteve em Loki, tá, gente? Só pra genialidade aí da Disney para fazer dinheiro. Nisso, ele percebe que essa variante estava entre 2047 e 2051, e aí ele com o Loki vão procurar um desastre natural que seria o local onde essa variante teria se estabelecido. E eles encontram, ou seja, o Loki em pouco tempo descobriu uma falha enorme aí no jeito de funcionar da TVA, e aí também já descobriu como essa variante pensa para se esconder. Antes de passar para essa parte final aí do vídeo, de falar desse momento que eles encontram a variante e tudo mais, vamos voltar rapidinho para uma conversa da Ravena e do Mobius, que ela fala que ela tem outro agente, porque o Mobius é o agente alto ranking lá que conversa diretamente com ela. E ela fala que tem outro agente temporal desse nível que também conversa com ela. E eu fico com essa dúvida de, será que esse agente é o Kang, o Conquistador? Porque nos quadrinhos, essa juíza aí, ela tem relação com o Kang. Então pode muito bem ser ele, porque eles falam bastante dele pra gente perceber que eles estão falando de alguém. Mas eles não dão nenhuma dica de quem ele possa ser. Então é só pra acender essa luzinha na nossa cabeça. Uma outra coisa também é que se você olhar os três Guardiões do Tempo, o central, ele parece o Kang naquela animação e ele parece o Jonathan Majors nessas cenas que mostram a estátua dele, principalmente essa dentro do tribunal. O Jonathan Majors ele foi confirmado como Kang o Conquistador, ele estará teoricamente estreando em Homem-Formiga 3, mas eu acho que ele pode já fazer uma aparição, dar as caras aí em Loki, ou pelo menos mostrando essa estátua aí como o Kang sendo um dos Guardiões do Tempo, e também essa pessoa que atua nas linhas temporais. Bom, gente, chegando na parte final do vídeo, a gente vê que o Loki descobriu realmente onde é o esconderijo dessa variante que está causando nas linhas temporais. E o problema começa quando aquela general pede para o Loki ir com ela e não com o Mobius. O Mobius a gente vê que ele meio que tem o controle, que ele é meio safo, então ele conseguiria proteger ali o Loki, né? Proteger ou impedir o Loki de fugir. E essa gente não, tanto que ela é derrotada pela variante, né? Ela é apagada ali, ela é tomada, controlada pela variante e depois ela acaba sendo apagada e perde o Loki de vista. Nesse momento o Loki está conversando com a variante, ele tentando entender quem é ela, porque a todo momento, isso é sensacional, todo momento o Loki tenta reforçar que ele é o melhor Loki, né? Então ele fala sempre, essa variante que é um Loki inferior e não sei o que, só que quando ele está em contato com outro Loki, esse outro Loki também vai querer ser o Loki superior, porque o Loki sempre é assim, querendo ser melhor. Aqui tem uma pausa interessante também, pra lembrar dele na biblioteca falando com a mulher, tipo, ele vai falar com a bibliotecária lá, pedir os arquivos, e ele fica se gabando, eu tô numa missão super importante, sabe como era? Então, isso do Loki, sendo Loki, é muito bom, sensacional, e voltando aqui pra conversa dele com essa variante, ele fica tentando descobrir quem ela é, ele fica tentando desestabilizar, falando, você tem que lutar comigo usando a sua cara mesmo, porque até então ele estava usando identidade de outras pessoas para atacá-lo, né? Porque ela controla essas pessoas. E aí sim, o Loki revela os planos dele para ela, né? Para essa variante, falando que ele quer destronar os Guardiões do Tempo, que ele precisaria de uma ajuda. E nada melhor do que uma ajuda dele mesmo. Porém, a variante, como bom Loki que é,
fala que tem seus próprios planos e que não vai se submeter a ele mesmo, né? Então, sempre o Loki querendo estar no controle de tudo, e aí no final do episódio essa variante se revela como a Lady Locke. Ela pega todas aquelas bombinhas de resetar realidades que ela conseguiu roubar da TVA e solta cada uma em um momento do tempo da linha temporal sagrada, criando diversas ramificações. Neste momento, ela abre um portal e foge, e o Loki, antes de ser pego pelo Mobius, foge com ela. Aí provavelmente no próximo episódio a gente vai ter essa ceninha aí deles trocando uma ideia. Parece que eles estão em Vormir, né? Mas isso aí foi para enganar a gente, para todo mundo achar que era a Viúva Negra e não a Lady Locke. E eles vão ter essa conversa em algum lugar aí, e aí vamos ver para que lado o Loki que a gente está acompanhando vai seguir. Se ele vai realmente tentar combater essa variante, se ele vai realmente tentar fugir e começar a zona dele, se ele vai ajudar a TVA. Então isso vai ser interessante, esse próximo episódio, que já é a metade da temporada, porque vão ser só 6 episódios. Então esse próximo episódio é interessante pra gente ver o caminho final que a série vai tomar. E também nós vemos que no começo do episódio, a variante Lady Locke pegou um agente da TVA, e essa agente da TVA acabou entregando a localização dos Guardiões do Tempo, ou seja, a variante Locke, vou chamar agora de Lady Locke, a gente já sabe que é ela, a Lady Locke, ela quer se encontrar com os Guardiões do Tempo, vamos ver para que ela quer fazer isso, mas agora ela já sabe onde eles ficam, e o Loki também quer saber isso, porque ele quer destronar os Guardiões, então provavelmente eles vão ter essa conversa com o Loki tentando tirar essa informação dela, ela tentando trazer o Loki pro lado dela, e isso a gente vai ver no próximo episódio. Gente, antes de acabar, eu quero lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, curtirem essas outras redes sociais e esse vídeo aqui para dar uma força pra gente. E também fiquem espertos no Spotify ou no seu agregador de áudio favorito, porque toda quinta-feira, um dia depois do episódio de Loki, sai o nosso podcast Nexus Room falando sobre esse episódio, discutindo os acontecimentos e respondendo as perguntas que vocês mandam aqui pra gente antes da gente gravar o podcast, ou no nosso Instagram, na nossa aba de perguntas que a gente abre no Stories e no post do feed. Então, vão em uma dessas redes sociais, façam as suas perguntas que a gente vai respondê-las no nosso podcast. É isso, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.